Em primeiro lugar, você entenda como surgiu essa ideia de cântico de romagem, ou cântico de degraus. Como surgiu essa ideia? Existem algumas opiniões sobre esse assunto. Há quem diga que foi uma reunião de salmos cujo propósito descrevia a saída do cativeiro até a chegada em Jerusalém na presença de Deus. Há quem diga, por exemplo, que o salmista Davi, enquanto saía da casa de Obed-Edom, na região de Gilead de Jeraim, até Jerusalém, com a Arca da Aliança, no capítulo 15, do primeiro livro das Crônicas, cantou cada um desses 15 salmos. Há quem acredite nisso também. Mas a opinião mais plausível desses 15 salmos, dessa seleção de romagem, está no testemunho do rei Ezequias. Pastor Jean, quem foi o rei Ezequias? O rei Ezequias foi um homem que viveu na presença de Deus, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas, no tempo em que ele estava exercendo o seu ministério de rei, ele foi acometido por uma enfermidade severa. E o profeta Isaías foi conduzido pelo próprio Deus à casa do rei Ezequias, ao palácio do rei Ezequias. Quando Isaías chegou lá e disse: Ezequias, eu não tenho boas notícias para te dar. A palavra que Deus mandou lhe dar é essa: aparelha ou prepara a tua casa, porque da cama em que você está não levantarás vivo. Então, uma palavra duríssima demais para se entregar a um homem que está doente, desejando a sua cura, suspirando por uma saúde melhor. Mas foi essa palavra que Deus mandou Isaías falar. Ele entregou, deu as costas e foi embora. Enquanto Isaías saía da presença do rei Ezequias, saía do palácio, já estava inclusive no pátio daquele palácio, o rei colou a sua cara na parede, o seu rosto na parede, e orou fervorosamente a Deus com lágrimas. E em sua oração ele disse o seguinte: Deus, tu és minha testemunha, tu sabes que eu tenho vivido de forma íntegra, reta diante da tua presença. Tu sabes que eu me levantei contra Baal e os seus adoradores, e foi argumentando as suas defesas para Deus. E ele pediu a Deus uma chance de viver um pouco mais. Então Isaías, lá no pátio, ouviu de novo a voz de Deus, dizendo: volta novamente à presença do rei e diga a ele que eu lhe estou acrescentando mais 15 anos de vida por causa da sua oração. Glória a Deus. Isaías foi, entregou o recado, e o rei viveu mais 15 anos depois daquela enfermidade. E aí é que entra a tradição, não está na Bíblia o que eu vou dizer agora, é tradição em Israel. Naquele tempo, o rei selecionou entre os salmos de Israel 15, para que cada um representasse um dos seus anos de vida. E aí, nessa seleção que ele fez, ele montou uma coletânea dentro do livro dos salmos. E Israel incorporou isso às suas festas. E em cada festa realizada em Jerusalém, quando os peregrinos vinham das suas aldeias, das suas tribos, das suas casas em direção a Jerusalém, no meio do caminho, à medida que eles iam subindo, porque Jerusalém está a quase 800 metros de altura, é como se fosse Petrópolis, por exemplo. Então, saindo daqui a Petrópolis, em cada degrau desse, em cada altitude, pavimento daqui até lá, nós pararíamos, cantaríamos um desses hinos, começando pelo 120, depois o 121, até cantar o 134 dentro de Jerusalém. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Então era assim que eles tratavam os salmos dos degraus, os cânticos dos degraus, ou os salmos de romagem. Os peregrinos, então, enquanto caminhavam em direção a Jerusalém, cantavam. E um dos mais angustiantes, um dos mais tristes desses salmos de romagem é justamente o Salmo 120, porque era cantado quando estavam ainda distantes de Jerusalém.
Então, é essa a primeira visão que você tem que ter sobre o Salmo 120. Já que você já entendeu isso, podemos começar a tratar sobre o Salmo mais precisamente. Nós vamos fazer o seguinte: vamos abordar esse Salmo de trás para frente. Você vai entender o que o salmista começou a dizer quando você atentar para o que ele terminou falando. Então vamos começar no verso de número 7, quando o salmista diz assim: sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Essa é a primeira palavra que nós vamos tratar aqui em nossa mensagem. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Eles quem, pastor? As pessoas que moravam aonde ele morava. E aonde ele morava? Está escrito aí no verso de número 5, ele morava em Meseque e habitava entre as tendas de Quedar. Muito bem. Então ele disse: eu sou um homem de paz, no meio de pessoas que só falam de guerra. É assim que você vai começar comigo a entender o que Deus quer falar. Bom, o que é que o salmista está nos falando? O que nós podemos perceber desse peregrino que está indo em direção à presença de Deus? O que é que nós conseguimos perceber aqui? Primeiro, que ele é um homem de preferências nobres, vivendo no meio de um povo mau. É essa a primeira ideia que eu tenho sobre este homem aqui. Ele é um homem de preferências nobres, de um bom caráter. Sou um homem de paz, mas habito no meio de um povo que só fala de guerra. É um homem de boas preferências, que vive no meio de pessoas ruins. Quando eu vejo esse salmista, por exemplo, eu me lembro de Isaías. Isaías não representa tão bem esse homem aqui, mas eu me lembro dele, porque Isaías fez uma confissão parecida. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Este salmista aqui se apresenta a Deus de uma forma um pouco melhor do que a de Isaías, porque Isaías, apesar de viver no meio de um povo ruim, como esse salmista vivia, Isaías estava na mesma condição do povo. Ele disse: sou um homem de lábios impuros. Mas esse homem ele não chegou assumindo isso. Ele disse: eu sou um homem de paz, eu tenho boas preferências, mas o povo que me cerca não tem as mesmas preferências que eu. À medida que nós abordamos esse peregrino, eu quero que você tenha que se identificar com ele. Eu sou uma pessoa que queria ver coisas boas acontecendo, mas eu estou cercado por pessoas que não querem as mesmas coisas que eu. Por favor, se encaixe nisso, em nome de Jesus. Eu sou um homem que queria ver a bênção de Deus estabelecida aonde eu moro, aonde eu vivo, mas estou cercado por pessoas que rejeitam a bênção de Deus. Esse é o homem que está indo até Jerusalém, esse é o homem que está indo até a presença de Deus. Segunda ideia que eu tenho dele: ele é um homem que não consegue influenciar o seu povo como ele gostaria. Ele disse: ainda que eu fale de paz, eles teimam pela guerra. Então, qual é a ideia que eu entendo, que eu percebo na vida desse peregrino? Ele tinha a sincera intenção de influenciar os seus conterrâneos, os seus vizinhos, os seus amigos,